dia 5 já tô aqui com o meu cafezinho, porque esse é o momento que eu sento aqui tranquila para ler, para poder relaxar e compartilhar uma mensagem especial com vocês. Então vamos juntos, porque hoje eu quero falar sobre sonhos. Olha, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa bastante sonhadora. Eu adoro sonhar, eu adoro falar sobre sonhos, eu adoro encorajar as pessoas a sonharem, porque inclusive, como falei no dia 1 pra vocês, não é mesmo, gente? Uma vida sem sonhos é uma vida sem sentido. Eu queria falar com vocês hoje sobre sonhos, mas tirando um pouquinho a parte lúdica de sonhar. Ai, o meu grande sonho é ter aquela casa de não sei quantos milhões, viajar pra não sei qual país de primeira classe, e isso e aquilo, aquele outro, ter não sei o que de marca. A gente pode e deve sonhar com isso também. A gente vive nessa terra, a gente tem o privilégio de poder desfrutar, usufruir de tantas coisas que estão à nossa disposição. Mas hoje eu queria simplificar e mostrar a importância dos sonhos, inclusive para quem não está acostumado a sonhar, nos pequenos detalhes. Eu quero trazer uma história totalmente real, que é alguns sonhos meus pra vocês, porque isso vai ajudar. Esse lugar que vocês estão vendo, gente, eu tô numa sacada aqui de casa, né? Com esse fundo cheio de janelas. Uma casa cheia de janelas sempre esteve nos meus sonhos. Então deixa eu dar um exemplo prático. Tomar o café enquanto eu falo com vocês para ele não esfriar. Mas olha só, eu monto muito quadros dos sonhos, né? Que eu chamo também de vision boards. Eu falo que eles são muito importantes porque eles nos ajudam a visualizar, ver em um lugar concreto, né? Ver uma imagem de algo que toca o nosso coração e nos ajuda a atingir mais sentidos quando a gente olha para aquilo, se projetando naquele lugar, naquela cena, naquele ambiente, vivendo aquilo que está nesse quadro dos sonhos. Calma que eu vou buscar pra você ver. Fica aí. Esse aqui é um exemplo de um dos meus quadros dos sonhos, tá? Esse aqui foi o último, eu tô inclusive montando um novo aqui agora. Mas ó, aqui tem imagens de casa, tem imagens de fé, imagens de família, imagens de experiências, tem coisas financeiras, mas também tem experiências incríveis que eu gostaria de viver. Mas voltando para a história da bendita da janela aqui. Quando eu comecei a montar quadros dos sonhos, que foi lá em 2017, um pouquinho depois que eu cheguei aqui na Austrália, que foi quando eu comecei a mudar minha vida, gente. Eu colocava muitas casas, né? Você vai lá e vai escolher que casa você gostaria de morar. Se você pudesse, se não houvesse limites, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se não houvesse nenhuma restrição, você pudesse escolher qualquer lugar, como seria esse lugar? Eu quero que inclusive você pense comigo. Você já se pensou? Você já pensou com relação a isso? Se eu pudesse morar em qualquer casa, como seria essa casa? Ela seria moderna? Ela seria mais rústica? Ela seria na praia? Ela seria no campo? Ela seria na cidade? Seria um apartamento? Olha, se você teve dificuldade de chegar nessa resposta, pode ficar tranquilo, porque nós não estamos acostumados a fazer esse tipo de reflexão, né? Muitas vezes a gente fala, qualquer uma tá bom, qualquer coisa. Não, mas se você pudesse escolher qualquer uma, se você pudesse escolher, como seria? Como você escolheria? Como seria essa decoração? Você vai ver que isso vai começar a dizer muito sobre você, sobre o seu estilo, sobre os seus gostos, sobre suas preferências, sobre sua personalidade, sobre seu estilo de vida, né? Diz muito sobre nós, é uma grande descoberta. Inclusive, é uma atividade que eu recomendo para todas as pessoas fazerem, porque é transformador, é uma experiência profunda de autoconhecimento. Começar a fazer isso não só pela casa, como para várias coisas. Mas enfim, voltando lá. Hoje eu não quero falar sobre esses sonhos grandiosos, eu quero falar sobre como a gente pode usar nossos sonhos no nosso dia a dia, trazendo mais sentido, pequenas alegrias, sabe, pequenos reconhecimentos para o nosso dia a dia. Muitas vezes, por um pensamento de escassez ou por nunca ter pensado de uma forma diferente, direcionado, incentivado a pensar de forma diferente, a gente simplesmente segue vivendo como sempre viveu. A gente nunca olhou para o ambiente, por exemplo, da nossa casa e pensou: tem alguma coisa nessa casa que eu não gosto, que talvez eu poderia ser melhor? Tem alguma coisa aqui que me incomoda tanto tempo que talvez se eu investisse um dinheirinho aqui eu poderia deixar esse cantinho mais especial? Peraí, todos os dias eu tomo banho, por que eu continuo comprando sabonete mais barato? Por que eu não invisto 50 centavos a mais e compro um que todos os dias, quando eu tomar banho, eu vou sentir uma alegria, eu vou sentir um prazer, eu vou falar, meu Deus, que cheiro delicioso! Vai me lembrar de voltar e apreciar pequenas coisas. Muitas vezes a gente mesmo acaba tornando a nossa vida meio que uma
punição constante, né? A gente não se permite trazer pequenos prazeres pro nosso dia a dia. E, gente, eu tô falando aqui sobre simplicidade, sobre leveza, sobre pequenas coisas. Eu gosto muito de falar sempre qual é o melhor que eu posso fazer com o que eu já tenho nesse momento. Não é sobre eu me endividar, não é sobre eu comprar uma coisa que não cabe no meu orçamento, que não cabe no meu estilo de vida, não, é com tudo que eu tenho, tudo. O que eu tenho, qual é o melhor que eu posso fazer com isso? Então essa é a primeira reflexão para te trazer um incentivo a começar a pensar, peraí, na vida que eu tenho hoje, será que tem algumas coisas que eu poderia fazer um pouquinho melhor? Posso trazer mais um exemplo? Gente, eu me empolgo demais nesse assunto de sonhos. Sabia que a gente pode se vestir melhor no dia a dia sem gastar nenhum real a mais? Pois é. A gente pode, basta a gente colocar um pouquinho mais de carinho na hora de decidir as coisas. Quando eu vou fazer compras pra mim a prioridade não é a marca da roupa, não. Pra mim a prioridade não é o valor daquela roupa, também não é o que eu olho em primeiro lugar. É claro que, eu vou avaliar se tá no meu orçamento, é um valor que eu posso investir. Mas hoje, tudo que eu compro, independente do que seja, eu sempre penso, eu amo isso, eu vou adorar quando eu usar isso aqui, vai me dar alegria mesmo? Vai fazer eu me sentir melhor com relação a mim mesma? Isso vai representar pra quem me vê um pouco de quem eu sou, do meu estilo, dos meus gostos pessoais, da imagem que eu quero passar. E eu faço tudo isso, gente, sem gastar mais dinheiro. Muito pelo contrário, eu acabo gastando muito menos porque eu passo a ser seletiva. Se é mais ou menos, se eu não gostei muito, se não me valoriza ou se me incomoda em algum detalhezinho, não. É tão simples pra minha tomada de decisão, porque se é mais ou menos eu também nem quero. Então eu prefiro guardar um pouquinho de dinheiro por mais tempo, porque se eu encontrar uma coisa que eu amei e custa um pouquinho a mais, eu prefiro não comprar um monte de coisa mais ou menos, pra guardar por um pouquinho de tempo maior e comprar aquela uma coisa que eu amei. Mas vamos lá, que eu me empolguei no assunto. Olha, isso aqui já dava 2 mensagens, tá? Talvez eu volte a falar mais uma edições, mas vamos voltar lá? Quando eu comecei a fazer essas reflexões sobre a minha casa, voltando lá em 2018, eu sempre colocava imagens de casa que eu gostava. E aquilo, com o passar do tempo, começou a me mostrar um padrão, que todas as casas que eu colocava nos meus vision boards, ano após ano, e isso que durante o ano, gente, muitas vezes eu monto 3 vision boards durante um ano. Então assim, foram pelo menos 10, 12 vision boards que eu já montei, que em todas as casas que eu coloco são casas cheias de janela. Mas olha só, pensa comigo, a casa lá do meu quadro dos sonhos, eu ainda acredito, gente, que eu vou levar algum tempo da minha vida para poder conquistá-las, né? Eu coloquei lá uma mansão, nem sei quantos milhões não custa. Hoje, nesse momento, nas minhas circunstâncias atuais, não tenho condições de comprar uma casa daquelas. Mas eu não vou viver miserável e infeliz esperando eu ter aquela casa para eu ser feliz. Muito pelo contrário. Eu comecei a notar detalhes das casas que eu amava, que eu gostava, que me fazia olhar e falar, nossa, que casa maravilhosa, eu ia amar morar num lugar desse. E eu comecei a trazer essas referências pra minha realidade de agora. Então, por exemplo, eu olhava como que é a decoração. Entendi. Agora que eu tô montando, vou arrumar, escolher uns detalhes pra minha casa. Será que eu não posso já começar a procurar referências semelhantes àquela lá? Eu vivo de aluguel. Já que eu vou alugar uma casa, eu vou colocar como um pré-requisito essencial que seja uma casa cheia de janelas. Pode não ser igual àquela casa dos sonhos, mas eu já sei que eu não quero morar numa casa que tenha poucas janelas ou toda fechada, porque pra mim a janela representa luz, parece que vem vida, parece que você tá conectado com a natureza. Eu amo isso. Então eu fui procurar agora uma nova casa para alugar, que é essa casa que acabei de me mudar. E aí, gente, quando eu fui escolher casas que eu ia visitar antes de alugar, se eu via que era uma casa um pouco escura, mais fechada, eu nem ia. Já que eu tenho esse valor, eu vou alugar uma casa, deixa eu me aproximar um pouquinho de uma referência que faz com que eu já esteja vivendo um pouquinho do meu sonho, mesmo enquanto a realidade da minha vida não é aquela grandiosa. E foi isso que aconteceu, gente. Eu comecei a procurar várias casas, uma das prioridades é que tivessem mais janelas, fosse uma casa um pouquinho mais iluminada, até que cheguei nessa casa, que é infinitamente mais iluminada do que eu podia sonhar. Tem tanta janela nessa casa que eu fico me beliscando e tentando processar. É sério mesmo que eu tô numa casa tão iluminada, com tantas janelas? Nem no meu sonho eu teria escolhido
tudo isso aqui. E isso, gente, vem através de a gente ser seletivo, de a gente se conhecer. Uma das coisas que eu falei que eu ia compartilhar com vocês, né, durante esses 40 dias é sobre clareza. E a gente tem que começar a se perguntar essas referências. O que são coisas que eu gosto? O que são detalhes que eu aprecio? Vou finalizar com um último detalhe. Eu via que antes o meu quarto era muito simples, era brancão, não tinha nada demais. E aí eu comecei a olhar e falar, nossa, que vontade de ter só um quarto confortável, que parece aquele tipo de revista, sabe? Com um monte de almofada em cima mesmo, aprender a fazer a cama de um jeito que parece aconchegante e tudo mais. Eu nunca tive isso no quarto, nunca. E aí agora, nessa casa que eu comprei agora, eu falei, não, eu quero que a minha cama pareça uma cama de revista, assim, sabe? Gostosa, aconchegante. Gente, tantas vezes tá tão mais perto, é tão mais simples do que a gente imagina. Não vai quebrar o seu orçamento, não vai, sabe, ser algo que vai ser um mega sacrifício, mas te ajuda a ser mais seletivo. O sentido que eles trazem é algo para buscar, é algo a mais para eu almejar, para eu trabalhar, né, para eu me preparar, para eu me desenvolver. Mas tem muitas referências deles que a gente já consegue ir colocando no nosso dia a dia hoje. Essa foi a nossa mensagem sonhadora de clareza de hoje e a gente se vê amanhã. Lembrando que se você gostou, se tá sendo especial, deixa um like, comenta aqui, eu tô amando ver o comentário de vocês e compartilha com todas as pessoas que também precisam dessas mensagens de encorajamento, né, de clareza e de fé, para que a gente consiga realmente fortalecer a nossa vida com aquilo que vai deixar as nossas raízes, com os nutrientes que vão nos levar a colher os frutos que a gente almeja. Até amanhã!